بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que a paz esteja com todos. Então essa aqui é a primeira aula do nosso mini curso sobre o livro Os 99 Nomes de Deus de Al-Ghazali, tá? Esse curso vai consistir, na verdade, numa apresentação do conteúdo do livro, explicada, né, uma apresentação explicativa do conteúdo do livro, acompanhada de um acréscimo de informações, né, que permitam contextualizar esse conteúdo e permitam também que se avalie a plena dimensão, né, tanto do autor quanto das informações que estão contidas nesse livro. Eu não pretendo aqui fazer uma apresentação biográfica, porque isso é uma coisa que é muito fácil de se achar, né? Se vocês até forem na Wikipédia, vocês vão achar algo da biografia do Imam Al-Ghazali. Se vocês forem na introdução do nosso livro também, vocês vão ver algo da biografia dele, né? Basta dizer a esse respeito, sobre esse aspecto biográfico, basta dizer que Al-Ghazali, ele foi, né, primeiro de tudo, o maior erudito da sua época, né? Ele ocupava o posto de maior prestígio na escola mais prestigiada do Império Islâmico, e que a certa altura da sua vida ele abriu mão desse cargo, né, que era extremamente cobiçado, e ele saiu viajando, né, para procurar purificar a sua intenção e aumentar o seu conhecimento de Deus, que era, afinal de contas, o tema máximo do qual ele falava como professor, né? E então ele se ligou, né, a determinadas personalidades sufis, quer dizer, da espiritualidade islâmica, e no decurso de alguns anos ele obteve conhecimentos místicos, né, conhecimento da realidade divina, e assim ele completou, vamos dizer, a sua formação, por assim dizer, né, depois de ter tido conhecimentos exteriores da religião, da teologia, da jurisprudência, dos fundamentos da jurisprudência e de todas as outras ciências islâmicas, ele teve também a realização interna desses conhecimentos. Pois bem, e o que nós conhecemos, né, de obras do Imam Al-Ghazali é desse período final da sua vida, né, que ele já tinha, vamos dizer, esse panorama amplo dos conhecimentos da religião, que incluíam também o conhecimento que se chama Marifa, o conhecimento místico, tá? Eu queria falar de um aspecto do Imam Al-Ghazali que talvez nem todos conheçam. Veja bem, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele falou uma coisa que foi registrada, né, na memória dos seus seguidores e transmitida na forma de um hadith, quer dizer, de um dito do profeta, e que chegou a nós, e que foi o seguinte: ele falou o seguinte, que Deus, eu estou lendo aqui em árabe, traduzindo para vocês, em Deus suscitará para esta comunidade, quer dizer, para a comunidade religiosa islâmica, né, no começo de cada 100 anos, de cada século, alguém que renovará para ela a sua religião.
tá? Então esse é um hadith, um dito do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, muito famoso, né, que é o chamado o hadith do renovador. Ele disse, em suma, é que a cada 100 anos ou a cada século, no começo de cada século, Deus suscitaria dentre os muçulmanos alguém que renovaria a religião para eles, tá? E realmente, né, se a gente acompanha a história, isso aconteceu, e muitas vezes houve controvérsia, né, sobre quem teria sido esse renovador, nem sempre há concordância, mas existem algumas figuras sobre as quais não paira dúvida, né, de que elas foram, vamos dizer, o renovador da religião. Né? Um deles foi o Imam Shafi'i, que numa outra ocasião, se Deus quiser, a gente pode falar sobre ele, mas é vamos dizer, o fundador, entre aspas, de uma das 4 escolas de jurisprudência. Tá? Existe consenso de que ele foi um dos renovadores da religião. E outro, sobre o qual existe esse consenso, é o Imam al-Ghazali, tá bom? Que nasceu no século V da Hégira, no século V da era islâmica. Pois bem, então, o Imam al-Ghazali, independentemente da sua biografia, ele foi um renovador da religião. O que significa isso exatamente? Veja, renovador da religião é um termo que tem 2 aspectos. Se ele renovou, significa que ele deixou ela nova como era no princípio, correto? Então, vamos dizer assim, que ele conseguiu recuperar ou devolver para a religião aquele mesmo frescor que ela teve nos seus primórdios, quando o profeta, que a paz esteja com ele, estava vivo, né, no meio da comunidade, né, estava presente, corporeamente presente no meio da comunidade. Agora, a noção de renovador também tem um outro aspecto, quer dizer, não é simplesmente que ele devolveu a religião para o seu estado primeiro, mas sim que, na verdade, ele conseguiu, né, em sua época, né, reproduzir ou revigorar aquele frescor original de uma maneira adequada para aquela época, que já não era uma época idêntica à época original. Quer dizer, então ele foi um renovador, e todos os renovadores são assim, quer dizer, ele revigorou a religião e ele deu para ela uma forma, ou um aspecto adequado à sua época, adequado à mentalidade das pessoas de sua época, adequado à realidade do tempo e das pessoas que estavam lá, ao seu redor, tá? E eu quero evidenciar um pouquinho para vocês esse aspecto do Imam al-Ghazali, tá? E relacionando ele com algo que a gente vai encontrar aqui no livro. Pois bem, quem já leu o livro, tá? Ou quem já pelo menos folheou, sabe que o livro começa aqui com um capítulo, né? Primeiro capítulo da parte 1, capítulo 1 da parte 1, intitulado Explicação do significado do nome, do ente nomeado e do ato de nomear. É um capítulo que se destaca um pouco do restante do livro, porque ele é um capítulo totalmente escolástico, quer dizer, é uma argumentação lógica de um tema que, obviamente, tem a ver com o livro, quer dizer, o livro fala dos 99 nomes de Deus, e esse capítulo procura definir o que é um nome, tá? Mas não é só que ele define o que é um nome, ele entra realmente em controvérsias, quer dizer, será que o nome e o ente nomeado são a mesma coisa? O nome e o ato de nomear são a mesma coisa? Né? Eu queria explicar um pouquinho dessas controvérsias e do modo como al-Ghazali trata delas nesse capítulo para procurar situar ele, né, no contexto da religião islâmica daquela época. Pois bem, veja, a argumentação que al-Ghazali usa nesse primeiro capítulo, ela como eu disse, escolástica, né? É uma argumentação marcada pelo uso da lógica aristotélica, tá? Que foi, na verdade, algo que só passou a ser usado, tá, pelos sábios da religião islâmica a partir de uma certa época,
né? Não era algo que estava presente na religião desde os seus primórdios, muito pelo contrário, né? Se a gente for examinar os ditos do profeta, que a paz esteja com ele, e os ditos dos seus companheiros, a gente vai ver que esse tipo de argumentação lógica, ou melhor, dialética, não era usada, né, com essa intensidade. Então isso aí é, de certo modo, um dos aspectos da renovação que Al-Ghazali opera. Isso aí não começou com ele, tá? Pelo contrário, isso aí já vinha, né, fazia 1 ou 2 séculos que isso aí já vinha se desenvolvendo, 2 séculos que isso aí já vinha se desenvolvendo entre os muçulmanos, porém, ele realmente consolidou e deu uma forma e uma direção definidas para esse tipo de argumentação dialética dentro da religião. Então, esse primeiro capítulo se inscreve nessa função, vamos dizer, que o renovador teve. Também uma das funções que ele teve foi de dar uma forma bastante definida para a teologia dialética. Então isso explica algo da forma do capítulo, tá? Mas isso não explica a temática, né? Quer dizer, por quê? Por que cargas d'água, ou por que raios que ele tem que procurar resolver uma questão aparentemente tão simples quanto essa questão de saber se o nome de uma coisa é a própria coisa ou é algo diferente da coisa, tá? Eu acho que todos nós, em princípio, concordaríamos, assim, numa análise, não nem numa análise, mas numa visão intuitiva, que o nome é uma coisa e aquilo a que o nome se refere é outra coisa, certo? Quer dizer, eu me chamo Marcelo, o meu nome é Marcelo, ele é uma palavra, e eu sou um ser humano, a qual esse nome se refere. Então, isso é uma questão aparentemente simples. E eu só queria, assim, mostrar para vocês por que Ghazali entrou nessa questão e qual era, no fundo, o objetivo dele, o objetivo que ele alcançou de maneira brilhante, né? Veja bem, em épocas anteriores às do Imam al-Ghazali, né, houve certas correntes teológicas islâmicas, e eu peço para vocês paciência para acompanhar a argumentação, eu prometo para vocês que o final dela vai ser muito interessante. Houve certas correntes teológicas islâmicas que negavam que Deus tivesse atributos. Atributos, por exemplo, como os de poder, de vontade, de amor, certo? Que ele tivesse esse tipo de atributo que expressa algo do modo como ele se relaciona com a criação, tá? Então, quando a gente fala em atributos, do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos falando de qualidades daquele ser divino, tá? Existem certas qualidades divinas que, de fato, quando você as analisa, só tem sentido, né, ou aparentemente, pelo menos, só tem sentido na medida em que existe a criação divina, né? Quando a gente fala do poder divino, o poder de criar, poder de efetuar os acontecimentos segundo a sua vontade, isso aí aparentemente é algo que se exerce quando há uma criação, tá? Então, houve correntes teológicas islâmicas que, pensando dessa maneira, falaram o seguinte: Deus não tem esses atributos, de maneira alguma. Porque esses atributos são coisas, né, que só podem ser afirmadas de Deus na medida em que a criação existe. Tá? Enquanto a criação não existiu, Deus não tinha esses atributos. Certo? E eu estou falando aqui, para quem sabe, da corrente teológica dos Mu'tazila, tá? Às vezes é traduzido como os racionalistas, embora esse nome não seja muito adequado. Mas, enfim, teve quem negasse os atributos de Deus porque considerava que esses atributos só poderiam ser afirmados na presença e na existência da criação.
quando Deus, na verdade, é totalmente independente da criação, tá? Então, quem enveredou por esse caminho de interpretação o fez na tentativa de resguardar a imutabilidade divina, quer dizer, não, Deus não pode ter mudado quando a criação começou, né? Pois bem, teve outros que, pelo contrário, falaram que Deus mudou sim quando a criação começou, certo? Que introduziram de fato em Deus uma mutabilidade, né? E essas duas coisas, né, esses dois caminhos extremos, um que, para resguardar a imutabilidade divina, negava os atributos, né? Lembrando, o que são atributos? É o poder, é o amor, a sabedoria, é a vontade, tá? Até mesmo o conhecimento divino, tá? Teve um que negava esses atributos e outro que falava que não, esses atributos existem, mas eles são algo que vem a se acrescentar a Deus na medida em que ele cria, ou seja, introduziu-se uma mutabilidade aí no conceito de Deus, tá? E na verdade, a doutrina islâmica daquilo que nós chamamos Ahlus Sunnah, quer dizer, sunita, doutrina islâmica do Islã tradicional, majoritário, nunca quis pender para nenhum desses dois extremos, tá? E o que Al-Ghazali faz, o Imam Al-Ghazali faz nesse primeiro capítulo, é exatamente tentar trazer essas duas tendências de novo para o meio. Tá? De que maneira? Começa o seguinte, o pessoal que tinha falado não há atributos, e aqueles que tinham falado os atributos são elementos novos, que aparecem novos em Deus quando ele cria. Para falar de atributos, eles usavam o termo nome. Tá? Já é aí uma certa confusão, porque um nome e um atributo são coisas diferentes, e a gente ainda vai falar sobre isso, como o próprio Imam fala também mais para frente, né? Mas então alguns falavam, veja, Deus, não se pode falar que esses nomes são ele, ou se referem a ele. E outros falavam que esses nomes, sim, eles se referem a ele, mas são nomes que ele mesmo criou para ele depois que ele criou o mundo. Tá? Para contrariar, né, essas duas correntes, a doutrina islâmica anterior, a doutrina sunita anterior, né, que é representada pelos antecessores de Al-Ghazali, né, tinha dito o seguinte, não, os nomes de Deus são Deus sim, né, e sempre existiram junto com ele, né. Então eles afirmaram que Deus tinha atributos, e que esses atributos são coeternos a ele, porém usando o termo nomes. E por isso eles chegaram a dizer que o nome é o ente nomeado. Os nomes de Deus são Deus, né? Então o que Al-Ghazali vem fazer aqui é, por um lado, corrigir, certo, essa doutrina, né, dizendo, não, peraí, o nome não é o ente nomeado. O nome é uma coisa, o nomeado é outra. O nome de Deus é uma coisa e Deus mesmo é outra. Tá? Por um lado, ele vem corrigir isso, porém resguardando a doutrina islâmica correta e perene de que os atributos de Deus existem e de que os atributos de Deus sempre existiram e de que Deus não sofreu mudança alguma quando ele criou e nem por isso ele deixa de ter os seus atributos. Tá? Então a primeira coisa que ele fala aqui nesse capítulo 1, da parte 1, é primeiro, não, veja, ele mostra de uma maneira assim bastante detalhada que nome é uma coisa e ente nomeado é outra. Então veja bem, o que o Imam Al-Ghazali fez aí? Primeiro, ele fez uma distinção muito clara entre nome e ente nomeado. Ele falou, olha, existem três tipos de entes. Existem os entes reais, né, que têm uma existência na realidade. Existe uma existência na mente das pessoas,
existe uma existência na fala das pessoas, né? Os nomes, eles fazem parte dessa existência da fala, tá? Existem os entes reais. Então, por exemplo, ele fala, tem o céu. Depois tem a imagem do céu na cabeça do ser humano, ou dentro do ser humano. Essa é a existência na mente do ser humano. Uma vez que o ser humano tem a imagem de uma coisa dentro dele, ele pode dar para essa imagem um nome. E essa é a existência na palavra. Então ele falou, olha só, os nomes têm uma existência na palavra. E os seus referentes têm uma existência na realidade. Então estabeleceu aí uma distinção clara entre nome e ente nomeado, distinção que a própria semiótica moderna, ou a linguística moderna, vai afirmar, né? Mas realmente não é só isso que ele fez, tá? Porque a grande questão que ele queria resolver, tá? Nesse primeiro capítulo, e na verdade em todo o livro, tá? Era resguardar a crença islâmica correta sobre as qualidades divinas, os atributos divinos, tá? E agora eu estou chegando um pouco mais naquilo que eu realmente quero falar. É o seguinte, veja. O que diz a doutrina da religião islâmica, e na verdade a doutrina de todas as religiões verdadeiras? Veja, Deus tem atributos, tá? É inegável, certo? É inegável que o Deus, ele é onisciente, é inegável que ele é onipotente, é inegável que ele é sábio, certo? E a gente sabe, inclusive, por revelação, ainda que a razão também o demonstre, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, que ele é bom, tá? Tudo isso são atributos divinos. E esses atributos, eles são coexistentes com Deus, eles são coeternos com Deus. Deus sempre foi assim, porque pelo simples fato de que Deus não muda. Ele é sempre do mesmo jeito. E a criação não acrescenta nada a ele, nem tira nada dele. Tá? Essa é a doutrina, tá? que sempre foi afirmada e que foi reafirmada pelo Imam Al-Ghazali nesse livro. De que maneira? Ele reafirmou essa doutrina afirmando a coeternidade com Deus dos seus nomes. Certo? Então ele fala o seguinte, veja, é claro que os nomes que se referem a Deus na língua árabe, na língua persa, na língua turca, é claro que esses nomes em si não são coeternos, enquanto palavras, enquanto movimentos da língua. Tá? No entanto, os significados desses nomes sempre existiram e nunca deixaram de existir na própria realidade divina. Então, veja bem, esses nomes sempre existiram na realidade divina, ou melhor, não os nomes em si, porém, o significado dos nomes. E sob um ponto de vista, os próprios nomes, porque Deus, no seu conhecimento, que nunca muda e nunca mudou, ele já sabia desde sempre, desde toda a eternidade, quais seriam os nomes pelos quais ele seria chamado pelos seus servos, quais seriam os nomes que ele inspiraria no coração de seus servos nas diferentes línguas, tá? E entre elas na língua árabe, né, os nomes que ele inspirou para o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Tá bom? Então, o que ele está falando aí, né, é, na verdade, uma reafirmação dessa doutrina, né, resguardando, por um lado, tá, a imutabilidade divina, certo? No sentido seguinte, veja, a criação não mudou Deus. A criação não acrescenta nada a Deus e nem tira nada de Deus. Certo? Então, com a doutrina da coeternidade dos atributos, fica resguardada a imutabilidade divina.
Ao mesmo tempo, ele não nega os atributos, porque, como eu disse, alguns, para resguardar essa imutabilidade, tinham negado os atributos. Mas o imã não nega os atributos. Por que, que ele não nega os atributos? Isso aqui é importantíssimo. Pelo seguinte, porque esses atributos divinos são aquilo que estabelece a relação real e pessoal de Deus com a criação. Tá? Então, quando a gente fala Deus é justo, ele é justo em relação a quem? Às criaturas. Quando a gente fala Deus é bom, ele é bom para com quem? Obviamente com ele mesmo, mas também com as criaturas. Quando a gente fala que Deus é terno, que ele tem ternura, para com quem que ele é terno? Para com as criaturas. Quando a gente fala que Deus é o, como a gente traduziu aí, o coator, aquele que coage, aquele que constrange, aquele que obriga a cumprir a sua vontade, quem é que ele obriga? A criatura, né? Todos os atributos, então, sejam eles atributos de majestade, sejam eles atributos de beleza, expressam uma relação de Deus com a criatura. E é essa relação, a existência, a realidade dessa relação, que permite que a gente diga que Deus é pessoal, tá? Permite que a gente diga que Deus, ele tem uma relação pessoal com a criatura, tá? E vejam só, então, que um dos grandes objetivos da afirmação dos atributos é resguardar essa pessoalidade divina, tá? Isso aí vai bem para muita gente. Tem gente que estuda o Islã, vamos dizer, de fora, né? Sem ser muçulmano, muitas vezes num contexto acadêmico e tal, e que dizem que o Deus islâmico é impessoal, né? É um erro, assim, absurdo, um erro primário, né? Porque um Deus impessoal, para começar, ele não se revela, né? Para começar, ele não se revela para a criatura, certo? E muito menos ele vai se relacionar com a criatura no sentido de guiá-la, de protegê-la, de alimentá-la, de corrigi-la, de amá-la, certo? Como a gente sabe que Deus realmente faz por causa dos nomes e dos atributos, dos nomes que lhe são atribuídos. Tá? Então, tudo isso é evidência da pessoalidade divina. Tá? E é uma evidência que o muçulmano, né, ele sabe, ele tem, não só porque a doutrina da sua religião diz isso, mas também porque ele experimenta isso na sua vida. Né? Ele experimenta orações atendidas, ele experimenta coincidências inusitadas, certo? Enfim, ele experimenta aí a ação de Deus, seja sob um aspecto de brandura e de beleza, seja um aspecto, sob um aspecto de rigor, ele experimenta essa ação na sua vida e é a realidade dos atributos que explica isso e que evidencia isso na forma de doutrina. Então, o imã, na verdade, o grande objetivo dele nesse primeiro capítulo foi resguardar, né, a existência dos atributos e a coeternidade dos atributos com Deus. E vejam só que se a gente vê, você pega esses dois aspectos, né, primeiro, que há atributos pelos quais Deus se relaciona com a criação, tá? E a gente pega esse outro aspecto que não, isso aí é coeterno, esses atributos são coeternos de tal maneira que Deus não muda jamais, ele jamais muda, ele é totalmente imutável, ele é inafetado pela criação. Veja bem que essas duas coisas, elas também formam um par de beleza e majestade. Tá? Deus, na medida em que ele tem atributos e em que ele se relaciona pessoalmente com as criaturas, veja bem, Deus é um Deus de beleza, é um Deus de misericórdia, é um Deus de comunhão. Tá? E Deus, na medida em que ele é inafetado pela criação, que ele permanece o mesmo, quer haja a criação, quer não haja, ou antes da criação, ou depois, porque isso aí são coisas que a gente só fala de maneira simbólica, uma vez que fora da criação não há tempo, né?
que Deus permanece sempre o mesmo, independentemente da criação. Bom, isso aí é um Deus de majestade, que não se afeta, que não muda. Tá? E esse equilíbrio de majestade e beleza, no que se refere a Deus, esse aí, tá, é a grande, vamos dizer, essa é a chave dominante de toda a doutrina islâmica e de toda a religião islâmica. Então, quando a gente fala que Al-Ghazali ele trabalhou para preservar isso aí, veja, é nesse sentido que a gente pode dizer que ele é um renovador, porque ele pegou essa coisa, esse equilíbrio de majestade e beleza, que é a essência da religião, e apresentou ela doutrinalmente de uma forma inteligível para a sua época e para quem veio também depois da sua época, tá? Porque também não foi só esse livro que ele escreveu, né? Também a obra dele é vastíssima, né? Isso aqui é só um exemplo. Mas o que a gente quer dizer é, veja só, ele fez isso para resguardar essa doutrina, que é a doutrina islâmica correta, verdadeira, perene, tá? E fez isso de uma maneira adequada para aqueles que ouviam, tá bom? Então, nesse sentido, ele foi, sim, um renovador da religião, tá? E ele fez isso não só em relação a esse aspecto da religião doutrinal, mas também em relação a outros. Então, por exemplo, e aqui já falando um pouquinho dele mesmo, né? Ele também uniu na sua pessoa, né, a questão do conhecimento exterior, das leis exteriores da religião, da doutrina verbal da religião. Ele uniu do conhecimento das ciências da religião exteriores em geral e a realidade interior, certo? E ele não foi, obviamente, nem o primeiro, nem o único. Ele foi, na verdade, um de número indefinidamente grande de pessoas que realmente uniram essas duas coisas ao longo da história, mas ele o fez, tá? De maneira evidente, de maneira que ficou registrada para a posteridade, a ponto de a gente poder dizer sobre um aspecto que, graças ao Imam Al-Ghazali, tá? É que o sufismo, tasawwuf, a espiritualidade, ou os métodos, né, de espiritualidade islâmica, foram definitivamente incorporados, tá, como uma ciência islâmica reconhecida. Não que antes não fossem, tá, mas sempre houve alguma controvérsia em relação a esses métodos, né, principalmente na época do próprio imã. Né, no começo, ele mesmo não seguia isso aí. Né? A uma certa altura da sua vida, ele falou, não, eu preciso garantir não só que eu fale palavras corretas, mas que meu coração esteja conforme as palavras corretas que eu falo. E aí sim ele foi buscar, né, a purificação espiritual, o conhecimento direto de Deus, aquilo que se chama Marifa, tá? E que ele obteve pelos métodos do Tasawwuf. E assim fazendo, e assim escrevendo na sua biografia, que inshallah a gente também vai publicar, tá? Ele incorporou, né, ele juntou, vamos dizer, esses dois aspectos, interior e exterior, da religião. Então, na medida em que ele é um renovador, né, ele nada mais fez do que apresentar o Islã, né, do jeito que ele realmente é, quer dizer, como essa religião de equilíbrio, né, de equilíbrio entre a transcendência divina e a ação de Deus no mundo, a intimidade de Deus com seus servos, de equilíbrio entre a lei exterior, a norma exterior e a sinceridade interior do coração. Tá?